Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje, mais um dia, firmes e fortes na graça do Pai, para poder fazer mais uma leitura bíblica. Hoje nós vamos finalizar em mais um livro da Bíblia, um dia muito especial. Hoje nós vamos finalizar o segundo livro de Crônicas e, graças a Deus, nós estamos aqui firmes para poder glorificar e honrar o seu santo nome através da leitura bíblica. Tô com a garganta um pouco ruim hoje, mas vamos aqui, né, ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler do capítulo 34 até o 36 para a gente poder fechar em mais um livro da Bíblia, ok? Vamos entrar aqui no capítulo 34 de 2 Crônicas, ok? Josias tinha 8 anos quando subiu ao trono e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que Javé aprova e seguiu em tudo o comportamento de seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então nós vemos aqui Josias, um novo rei ali, que vai reinar no trono de Judá. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda adolescente, começou a buscar o Deus do seu antepassado Davi. Olha que lindo, olha que bacana. Aqui Josias ele assumiu o trono. Só colocar aqui. Ele assumiu o trono bem novinho. Ele tinha aqui 8 anos de idade só. E já desde muito adolescente ele começou a buscar a Deus. Algo que a Bíblia já nos ensina que desde criança, desde adolescente, nós devemos buscar a Deus. Então você aí, jovem, você adolescente que talvez esteja aí vendo esse vídeo, busque a Deus sobre todas as coisas e a sua adolescência, a sua juventude vai ser transformada. E você pode ter certeza que quando você estiver adulto aí, que você olhar para trás, você buscando a Deus hoje, você olhando para trás, quando você for adulto, você vai ficar muito feliz. Não deixe para buscar a Deus aí ao passar dos anos, não. Busque hoje, nesse momento, tá bom? E no seu 12º ano de reinado, começou a purificar Judá e Jerusalém, dos lugares altos, dos postes sagrados e dos ídolos de madeira e de metal. Por sua ordem, destruíram os altares dos ídolos e ele próprio destruiu os altares de incenso que estava sobre os altares. Despedaçou os postes sagrados, os ídolos de madeira e de metal, e reduzindo-os ao pó, espalhou o pó sobre os túmulos de quem lhes havia oferecido sacrifícios. Queimou nesses altares os ossos dos sacerdotes e assim purificou Judá e Jerusalém, nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e até de Neftali, em todos os lugares. Derrubou os altares e postes sagrados, quebrou e esmigalhou os ídolos e destruiu todos os altares de incenso em todo o país de Israel. Depois voltou para Jerusalém. Então aqui Josias ele vai ali destruindo aqueles falsos deuses que as pessoas estavam adorando. No 18º ano do seu reinado, para purificar o país e o templo, Josias mandou Safã, filho de Aslias, com Maasias, prefeito da cidade, e o arquivista Joá, filho de Joacás, para reformarem o templo de Javé, seu Deus. Eles procuraram o sumo sacerdote Osias e lhe deram o dinheiro trazido para o templo de Deus. Esse dinheiro fora coletado pelos levitas, guardiões do pátio, entre o pessoal de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Esse dinheiro foi entregue aos encarregados dos trabalhos e mestres de obras do templo de Javé, que deviam pagar os trabalhos feitos na restauração e reforma do templo. Aqui a gente tem comentado nos últimos dias, se você está aí acompanhando nos últimos dias, se não estava, aconselho a acompanhar, tá? Mas algo que vem falando bem forte nas leituras aqui é a importância da ajuda da comunidade. A gente percebe aqui que as pessoas, os antepassados, os reis antepassados estavam destruindo o templo de Deus, que Deus tinha pedido para Salomão construir. Só que alguns reis que entraram depois começaram a destruir, começaram a adorar falsos deuses. E aqui no reinado de Josias ele faz ali a reforma do templo. E algo muito importante para fazer a reforma do templo é o dinheiro. A gente sabe aí que o dinheiro ajuda a reformar o templo de Deus, a cuidar das coisas do Pai. E a gente tem batido na tecla aqui
muito importante sobre a importância do dízimo. Falo aqui mais uma vez que o dízimo é algo que você não está dando para os homens, não é algo que você está dando pelas suas próprias forças. Por quê? Quando você dá o dízimo, você está basicamente retribuindo aquilo que Deus te deu. Ou seja, Deus te abençoou e você retorna a sua primeira parte aí para o Senhor. O mínimo nós damos para o Pai, né? Deus, ele merece muito mais do que aquilo que nós possamos dar para ele. Mas, mesmo assim, mesmo a gente não dando o suficiente aquilo que o Pai merece, até porque ele merece demais, mas a gente tem que dar o dízimo. E é importante ressaltar que o dízimo que você está dando aqui é porque o Pai te abençoou primeiro. E você está dando esse dízimo não é para nenhum homem, apesar de que os homens vão usar esse dízimo para consertar, para poder manter a estrutura de pé, pagar contas da igreja, pagar conta de água, conta de luz, conta de internet. A gente sabe que as igrejas têm os gastos também. E esse dinheiro que a gente está dando, a gente tem que colocar na nossa mente, no nosso coração, que nós estamos dando para o trabalho do Senhor, para glorificar o nome dele, para que o trabalho dele continue aí firme e forte. Pois nós sabemos que o dinheiro ele é importante. Nós não devemos amar o dinheiro mais do que Deus. Não confunda uma coisa com a outra, ok? Deus tem que ser amado acima de toda e qualquer coisa. Esse é o primeiro mandamento. Mas a gente sabe também que o dinheiro ele é importante. Então, é amar a Deus sobre todas as coisas e, cara, contribua com a sua igreja. Dê uma parte do seu salário, dá-lhe o quanto você pode, o dízimo, para que você possa ajudar o seu templo a se manter de pé, tá bom? O dinheiro foi entregue aos carpinteiros e pedreiros para comprar pedras lavradas, vigas e traves de madeira para a estrutura e as vigas das construções que os reis de Judá tinham deixado cair em ruínas. Esses homens executaram fielmente o trabalho. Tinham como inspetores Jaate e Abidias, levitas descendentes de Merari, e Zacarias, e Mosolã, levitas descendentes de Caate, assim como outros levitas que sabiam tocar instrumentos musicais. Esses fiscalizaram também os carregadores e dirigiram todos os que trabalhavam na obra, segundo a especialidade de cada um. Outros levitas eram secretários, inspetores e porteiros. Ao retirarem o dinheiro que tinha sido depositado no templo de Javé, o sacerdote Eucias, olha para você ver que bacana, ele encontrou o livro da lei de Javé transmitida por Moisés. Então Eucias disse ao secretário Safã: encontrei no templo de Javé o livro da lei. E entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro para o rei e lhe informou: seus servos fizeram tudo o que você ordenou. Estão empregando o dinheiro recolhido no templo de Javé para pagar os mestres e os trabalhadores da obra. Ao mesmo tempo, o secretário Safã informou ao rei: o sacerdote Eucias me entregou um livro, e começou a ler o livro para o rei. Ao ouvir o conteúdo da lei, que era a palavra de Deus, Josias rasgou as roupas e imediatamente ordenou a Eucias, a Aicã, filho de Safã, a Abidom, filho de Micas, ao secretário Safã e a Azias, ministro do rei: vão consultar a Javé por mim e pelos que restam de Israel e por Judá, a respeito do livro que foi encontrado. Javé deve estar enfurecido conosco, porque nossos antepassados não obedeceram à palavra de Javé e não agiram conforme o que está escrito neste livro. Olha para você ver aqui, cara, o ensinamento de Josias. Primeiro que ele achou o livro ali do Senhor, o livro da lei de Deus, e ele percebeu que estava tudo errado. Mas onde que estava errado? Estava tudo errado neles. Porque eles perceberam que, poxa, tudo aquilo que Deus estava instruindo para eles, cara, eles estavam andando no caminho totalmente diferente, totalmente perverso. Então ele percebeu e até falou assim, cara, Javé deve estar enfurecido conosco, porque nossos antepassados não obedeceram à palavra de Javé e não agiram conforme o que está escrito neste livro. Ou seja, é muito importante nós fazermos bom uso da palavra de Deus, da Bíblia, para a gente poder perceber, cara, o que é aquilo que nós estamos procurando neste mundo. Por qual motivo nós estamos aqui? O que eu estou fazendo de errado que eu preciso mudar? O que Deus quer de mim? Quais são os propósitos que Deus quer na minha vida? E a gente descobre todas essas questões, cara,
lendo a Bíblia. Você pode ter certeza que fazer a leitura bíblica, Deus vai falar com você tudo aquilo que Ele precisa falar para você se tornar um santo. Não tenha medo de ser santo, tá bom? A gente sabe que nós vivemos hoje num mundo muito perverso, muito pecaminoso, e quando eu falo aqui ser santo, não é porque nós vamos ser perfeitos, livres de pecado. Não, nós somos seres pecaminosos. Infelizmente, o pecado existe na nossa vida desde o momento que nós escolhemos o pecado para existir no nosso meio. Então, quando eu falo aqui para ser santo, não é que você vai se libertar do pecado e você nunca mais vai pecar. Mas é você entender, cara, que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, devo me arrepender verdadeiramente das minhas faltas e dos meus pecados e colocar, cara, sempre Ele em primeiro lugar e pedir sim, Deus, tem de misericórdia, Pai, pois eu sou pecador, mas eu não aceito o pecado em minha vida. Por isso, me ajude a seguir no seu caminho, me ajude a ter sabedoria, para que eu possa andar, Pai, junto com o Senhor. Pois eu sei que mesmo nas minhas fraquezas, o Senhor está comigo. Então é pedir, cara, muita sabedoria para Deus, muito amor, muita fé, para a gente saber seguir o caminho do Pai. Então Eucias e os mensageiros dos reis e os mensageiros do rei foram procurar a profetisa Ulda, mulher de Selom, guarda dos vestiários, filho de Tecoa, neto de Araás. Ela morava em Jerusalém, no bairro Novo. Expuseram para ela o caso, e ela respondeu: Assim diz Javé, o Deus de Israel: Digam a quem enviou vocês até mim. Assim diz Javé: Vou fazer cair uma desgraça sobre este lugar e os seus habitantes. Vou enviar todas as maldições que estão nesse livro que o rei de Judá leu. Eles me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses. E me irritaram com toda a obra de suas mãos. Por isso minha ira se inflamou contra esse lugar e não se apagará. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar Javé. Assim diz Javé, o Deus de Israel. Por ter ouvido essas palavras, com dor de coração, humilhando-se diante de Deus, ao ouvir suas ameaças contra este lugar e seus habitantes, porque você se humilhou diante de mim, rasgou suas roupas e chorou em minha presença, eu também escuto você. Oráculo de Javé. Olha para você ver o amor que Deus tem por nós. Quem diria, quem dera se nós tivéssemos 1% do amor que Deus tem por nós, se a gente tivesse esse 1% desse mesmo amor para com Ele, cara. Pois aqui Deus, ele estava assim irado, pois os seus filhos estavam virando as costas para Deus, estavam adorando falsos deuses, estavam indo no caminho do pecado. Porém, olha o que a palavra de Deus fala. Digam ao rei que por ter ouvido essas palavras, com dor de coração, humilhando-se diante de Deus rasgou suas roupas e chorou em minha presença, eu também escuto você. Então é entender que Deus ele nos escuta, Deus ele quer o arrependimento verdadeiro, ele quer que você rasgue, cara, o seu coração, rasgar no bom sentido que eu falo, tá? Rasgar o seu coração é abrir para que Deus transforme a sua vida. E você pode ter certeza que quando você se arrepende verdadeiramente, Deus está te escutando, pois Ele quer te salvar. Nunca se esqueça disso. Vou reunir você a seus antepassados e você será enterrado em paz. Seus olhos não verão todos os males que eu enviarei sobre este lugar e seus habitantes. Então eles levaram essa resposta ao rei. O rei convocou todos os anciãos de Judá e Jerusalém para uma reunião. Depois subiu para o templo de Javé com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, sacerdotes, levitas e o povo todo, adultos e crianças. Leu para eles as palavras do livro da aliança, encontrado no templo de Javé. De pé, sobre o estrado, o rei concluiu, diante de Javé, a aliança para seguir a Javé, obedecendo os seus mandamentos, testemunhos e estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo todas as palavras da aliança escrita nesse livro. Em seguida fez todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim se comprometerem com a aliança. A partir daí, os moradores de Jerusalém começaram a agir de acordo com a aliança do Deus de seus antepassados. E você? O que você está esperando para você, de fato, viver de acordo com a aliança que Deus quer para a sua vida?
Une-se com Ele. Consagre a sua aliança com o Senhor. Faça uma aliança com Ele e você pode ter certeza que você vai ser muito feliz, você vai ter vida verdadeira. Josias retirou todas as abominações de todos os territórios pertencentes aos israelitas e obrigou todos os que encontrou em Israel a prestarem culto a Javé, o seu Deus. Durante toda a vida de Josias, eles não se afastaram de Javé, o Deus de seus antepassados. Capítulo 35. Josias celebrou em Jerusalém uma Páscoa em honra de Javé. A Páscoa foi imolada no dia 14 do primeiro mês. Josias restabeleceu os sacerdotes em suas funções e os confirmou no serviço do templo de Javé. Josias disse aos levitas que instruíam o povo e eram consagrados a Javé: coloquem a arca santa no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais transportá-la nos ombros. Dediquem-se agora a servir a Javé, seu Deus, e ao seu povo Israel. Então Josias aqui passa ali uma ordem para os fiéis, para os levitas, para que eles pudessem trabalhar em honra de Deus, para poder glorificar o nome de Deus sobre todas as coisas e ajudar o seu próximo. Aqui a palavra diz: dediquem-se agora a servir a Javé, glorificar o nome de Deus, seu Deus, e ao seu povo Israel, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus fala muito, mesmo sem estar aqui escrito com essas palavras, os mandamentos de Deus se resumem basicamente a isso: amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Organizem-se em turnos por famílias, conforme Davi, rei de Israel, e o seu filho Salomão determinaram por escrito. Ocupem seus postos no santuário, dividindo suas famílias, de tal forma que cada grupo levítico esteja encarregado de uma família do povo. Imolem a Páscoa, purifiquem-se e preparem tudo para os seus irmãos, fazendo tudo de acordo com a palavra de Javé, que foi transmitida por Moisés. Aos homens do povo, Josias forneceu cordeiros e cabritos necessários para a celebração da Páscoa. De todos os que se encontravam em Jerusalém, foram 30.000 cabeças de gado miúdo, além dos 3.000 bois, tudo vindo das propriedades do rei. As autoridades fizeram uma oferta generosa ao povo, aos sacerdotes e levitas, Eucias, Zacarias e Jeiel, administradores do templo de Deus, entregaram aos sacerdotes 2.600 cabeças de gado miúdo para a celebração da Páscoa, e ainda 300 bois. Conenias, Semeías, seu irmão Natanael, Asabias, Jeiel e Josabade, chefe dos levitas, ofereceram aos levitas 5.000 cabeças de gado miúdo para a Páscoa e 500 bois. Quando a cerimônia estava preparada, os sacerdotes ocuparam seus postos e os levitas começaram a funcionar por classes, de acordo com as determinações do rei, e imolaram a Páscoa. Os sacerdotes sangravam e os levitas tiravam o couro. Separaram a parte que devia ser queimada, entregando o restante aos diversos ramos de famílias, da gente do povo, a fim de que todos pudessem fazer ofertas a Javé, conforme está escrito no livro de Moisés. O mesmo fizeram com os bois. Assaram os cordeiros pascais na brasa, de acordo com a regra, e cozinharam em panelas, caldeirões e caçarolas os outros alimentos sagrados, e levaram rapidamente para toda a gente do povo. Em seguida, prepararam a Páscoa para si e para os sacerdotes da família de Araão. Estes ficaram ocupados até o anoitecer, com os holocaustos e as gorduras. Foi por isso que os levitas prepararam os cordeiros da Páscoa para si e para os sacerdotes da família de Araão. Os cantores da família de Asaf estavam no seu lugar, segundo as ordens deixadas por Davi. Nem Asaf, nem Emã, nem Ditum, nem o vidente do rei, nem os porteiros tiveram que deixar as suas funções, pois seus irmãos levitas prepararam tudo para eles. Olha que lindo, cada um ajudando o outro aqui. Isso que nós temos que preservar na nossa humanidade, é um ajudando o outro. É isso que Deus nos ensina, cuidar do nosso próximo. Toda a celebração para Javé, olha que lindo também, a celebração aqui que eles estão fazendo, essa comemoração, é tudo em glória, em honra do nosso Deus. Foi feita no mesmo dia,
Celebrou-se a Páscoa e se imolaram holocaustos no altar de Javé, tudo conforme a determinação do rei Josias. Foi nessa época que os israelitas presentes celebraram a Páscoa e durante 7 dias a festa dos pães sem fermento. Nunca se tinha celebrado em Israel uma Páscoa como essa. Desde o tempo do profeta Samuel, nenhum rei de Israel tinha celebrado uma Páscoa como a que Josias celebrou com os seus sacerdotes, levitas, todo o Judá, os israelitas presentes e os moradores de Jerusalém. Foi celebrada no 18º ano do rei Josias. Eu quero só fazer um comentário sobre essa parte que fala: nunca se tinha celebrado em Israel uma Páscoa como essa. Atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, nós estamos no mês de novembro. Estamos aí basicamente na metade de novembro. Se não me engano, hoje é dia 14. Cara, você acredita que eu não sei qual que é a data exata de hoje? Mas eu sei que nós estamos aí, não é dia 14. Não sei a data certa, cara. Vocês acreditam? Meu Deus. Mas tá. Ó, eu sei que nós estamos chegando aí na metade de novembro. Como não pode o cara saber a data certa, hein? Mas deixa eu focar aqui no que eu preciso falar. Como nós estamos aí na metade de novembro, a leitura aqui que nós estamos lendo está falando da Páscoa. Mas eu quero fazer uma pequena reflexão com você sobre as festividades. E nós estamos aí próximo, atualmente, da festa de Natal. E aqui fala na palavra do Senhor que nunca se tinha celebrado em Israel uma Páscoa como essa. Eu queria, cara, pedir para você, para que você que estiver vendo esse vídeo aí, se você estiver perto da Páscoa, como aqui a palavra de Deus fala, ou se for em uma outra data, se for no Natal que está próximo, agora quando eu estou fazendo esse vídeo, faça assim como esses filhos aqui fizeram. Faça assim como o pessoal aqui da tribo de Judá fez. Que você celebre, cara, a sua Páscoa, o seu Natal, como se nunca se celebrou antes. Não se esqueça que essas duas datas são muito importantes. A Páscoa, pois foi onde o homem, o Filho de Deus, veio até aqui, o homem santo, morreu pela cruz pelos nossos pecados para nos salvar, para nos redimir e nos dar aí o caminho da salvação. Então é muito importante que você celebre a Páscoa com muita disposição, como se nunca se celebrou antes, porque Jesus está vivo. Jesus ressuscitou, cara, por mim e por você. Olha que maravilha. Então é motivo da gente se alegrar muito no dia da Páscoa, porque Jesus está vivo. E é graças a Ele, cara, que nós estamos aqui. Então é glorificar muito o nome de Deus. E também a data do Natal. O Natal é muito importante. Então, nesse ano, quando você for comemorar o Natal, comemore, cara, como se fosse o seu último Natal. Comemore como você nunca comemorou, pois você está comemorando a vinda de Jesus para onde nós moramos aqui na Terra. E ele veio aqui, cara, por um amor imenso, para fazer uma missão que nenhuma outra pessoa poderia fazer a não ser Jesus. E ele fez tudo isso, cara, para nos salvar, porque ele nos ama muito. Então, você que está vendo esse vídeo aí, você estiver vendo esse vídeo atual, nós estamos aqui perto da Páscoa, mas se for em outra época, qual que é a data mais próxima que está aí perto de você? É o Natal? É a Páscoa? Comemore essas datas como se fosse a última vez da sua vida. Glorifique o nome de Deus, cara. Olhe para o céu e agradeça a Deus por mais uma oportunidade de você comemorar essa data. Pois é graças a Ele que nós estamos aqui, tá? Não se esqueça de dar graças a Deus por essa data que você está vivendo. Comemore como você nunca comemorou antes, tá bom? Tempos depois de Josias ter restaurado o templo, Necal, rei do Egito, foi guerrear em Carquemes, à margem do rio Eufrates. Josias saiu para enfrentá-lo. Então Necal mandou-lhe mensageiros com este recado: não se intrometa em meus assuntos. Rei de Judá, não vim lutar contra você. Eu estou em guerra contra outra dinastia. Deus me mandou fazer isto imediatamente. Não queira atrapalhar a ação de Deus. Ele está comigo, senão ele acabará com você. Infelizmente, Josias aqui não vai dar ouvido. Josias, porém, não desistiu de atacá-lo, pois estava decidido a guerrear, e não deu atenção ao que Necal lhe dizia em nome de Deus.
e foi guerrear contra ele no vale de Meguido. Os atiradores acertaram flechas no rei Josias, que disse a seus ajudantes: tirem-me do combate, porque estou gravemente ferido. Os ajudantes tiraram Josias do carro e puseram em outro, e o levaram para Jerusalém, onde ele morreu. Foi enterrado no túmulo dos seus antepassados, e todo o Judá e Jerusalém fizeram luto por ele. Jeremias compôs uma lamentação em honra de Josias, e até hoje cantores ainda cantam essa lamentação por Josias. Tornou-se um cântico tradicional em Israel e se encontra nas Lamentações. O resto da história de Josias, sua fidelidade a tudo o que está escrito na lei de Javé, suas obras do começo ao fim, tudo está escrito nos anais dos reis de Israel e de Judá. Nós vamos agora entrar aqui no capítulo 36, que é o último capítulo do segundo livro de Crônicas, e nós vamos aqui ver algumas catástrofes. Infelizmente, outros reis que vão assumir o trono aqui sobre Judá, eles vão fazer várias coisas erradas. Então preste bem atenção para você entender o que o capítulo 36 tem para falar conosco. O povo da terra pegou o filho de Josias, chamado Joacás, e o colocou como rei em Jerusalém, no trono li errado. Nesse capítulo 36, o povo da terra pegou o filho de Josias, chamado Joacás, e o colocou como rei em Jerusalém, no lugar do seu pai. Joacás tinha 23 anos quando subiu ao trono e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito tirou Joacás de Jerusalém e lhe impôs ao país um tributo de 3,5 toneladas de prata e 34 quilos de ouro. Depois o rei do Egito colocou Eliaquim, irmão de Joacás, como rei de Judá e Jerusalém, mudando o nome dele para Joaquim. Quanto a Joacás, o faraó Necal o prendeu e levou para o Egito. Então aqui, já de início, nós percebemos aqui, Joacás assumiu o trono e nós temos ali uma dominação egípcia. O Egito estava tomando conta daquele lugar. Porém, Joaquim vai assumir agora o trono. Joaquim tinha 25 anos quando subiu ao trono e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que Javé, seu Deus, reprova. Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreou contra ele, o algemou e o levou para a Babilônia. Dos objetos do templo de Javé, Nabucodonosor levou uma parte para guardá-los em seu palácio, na Babilônia. O resto da história de Joaquim, as abominações que praticou e tudo o que lhe aconteceu, tudo está escrito nos anais dos reis de Israel e de Judá. Seu filho Jeconias lhe sucedeu no trono. Então nós vimos aqui que Joaquim acabou ali fazendo aquilo que Deus reprova e viu uma dominação babilônica sobre o seu trono, sobre ali o reino de Judá. Agora Jeconias assume o trono. Jeconias tinha 18 anos quando subiu ao trono e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez o que Javé reprova, mais um fazendo o que Deus reprova. Na passagem do ano, o rei Nabucodonosor mandou prendê-lo e levá-lo para a Babilônia, com os objetos preciosos do templo de Javé. Como rei sobre Jerusalém e Judá, ele colocou Sedecias, irmão de Jeconias. Então, Jeconias aqui vive o primeiro exílio ali da Babilônia. Sedecias tinha 21 anos quando subiu ao trono e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que Javé, seu Deus, reprova e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava em nome de Javé. Além disso, ele se revoltou contra o rei Nabucodonosor, ao qual tinha jurado fidelidade em nome de Deus. Ele se obstinou e não quis converter-se para Javé, o Deus de Israel. Ou seja, ele se colocou aqui de forma livre a não se converter o coração para Deus. Que você não faça isso. As autoridades, os sacerdotes e o povo também aumentaram os crimes que cometiam imitando as abominações das nações e profanaram o templo que Javé tinha consagrado para si em Jerusalém. Javé, o Deus de seus antepassados, enviou seus mensageiros uns após outros, pois queria poupar o seu povo e a sua habitação. Mas eles caçoavam dos mensageiros de Deus, levavam na brincadeira suas palavras, zombavam dos profetas, até que a ira de Javé contra o seu povo
chegou a tal ponto que não houve mais remédio. Olha para você ver que situação. Deus enviou ali, Deus usou alguns filhos dele como instrumentos para poder apresentar o caminho para as pessoas, apresentar o caminho de Deus para as pessoas. Só que ninguém deu ouvido para eles. Olha para você ver o que a palavra fala. Eles caçoavam dos mensageiros de Deus, levavam na brincadeira as suas palavras. Você já passou por alguma situação desse jeito, que você está falando sobre Deus e as pessoas estão caçoando de você, olhando assim com um olhar de preconceito? Zombavam dos profetas, até que a ira de Javé contra o seu povo chegou a tal ponto que não houve mais remédio. Então nós sabemos que nós temos um Deus justo. E, cara, não tenha medo. Você aí que conhece o Deus verdadeiro, fale sobre Deus. Não importa onde você esteja, Deus pode estar te usando como um instrumento para levar o amor dele para as outras pessoas. Infelizmente, nós não podemos fazer nada com aqueles que zombam da palavra de Deus. A única coisa que nós podemos fazer é orar pela vida deles. Então, sem julgamentos, não julga aquela pessoa que está zombando da palavra de Deus. O que você deve fazer, cara, é orar por ela, pedir para Deus ter misericórdia daquela pessoa, pois nós sabemos, cara, que todos aqueles que zombam, todos aqueles que caçoam, levam na brincadeira as palavras de Deus, eles vão colher... Perdão. Deixa eu tomar uma água aqui que a garganta não tá boa. Eles vão colher as consequências daquilo que eles estão fazendo. Então é pedir muita misericórdia para o Pai para que eles conheçam de fato o amor verdadeiro de Deus. Desculpa. Então Javé mandou contra eles o rei dos caldeus, que matou nossa gente à espada, até no templo sagrado, sem poupar rapazes ou moças, adultos ou velhos. Deus entregou todos nas mãos dele. O rei dos caldeus levou para a Babilônia todos os objetos pequenos e grandes no templo de Javé, e também os tesouros do templo de Javé, os tesouros do rei e de seus oficiais. Em seguida, os caldeus puseram fogo no templo de Deus, derrubaram as muralhas de Jerusalém, incendiaram todas as suas mansões e destruíram todos os objetos de valor. Levaram para o exílio na Babilônia todos os que escaparam da espada, a fim de servirem como escravo para eles e seus descendentes, até que chegou o reino persa. Dessa forma cumpriu-se o que Javé tinha dito por meio do profeta Jeremias. Até que a terra desfrute seus sábados, ela descansará durante todos os dias da desolação, até que se tenham passado 70 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Javé, cumprindo o que tinha dito por meio do profeta Jeremias, despertou a consciência de Ciro. Ou seja, Ciro caiu na real aí para poder voltar para o caminho do Pai. Rei da Pérsia, este proclamou por todo o império a viva voz e por escrito o seguinte: Ciro, rei da Pérsia, decreta: Javé, o Deus do céu, entregou a mim todos os reinos do mundo. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Todos os que pertencem a esse povo e vivem entre nós podem voltar para lá, e que Javé, seu Deus, esteja com eles. Olha que lindo. Ciro aqui teve a oportunidade de Deus tocar no coração dele, despertou-lhe a consciência para ele poder voltar para o caminho de Deus. E assim a gente finaliza o segundo livro de Crônicas, mas antes eu até peguei a explicação aqui dessa última parte, desse fechamento do segundo livro de Crônicas, que diz o seguinte: os livros das Crônicas terminam com um anúncio de uma esperança, a volta para a terra e a reconstrução do templo. Então, eles vão voltar para a terra ali que Deus tinha dado para eles, para os filhos de Israel, só que eles também vão reconstruir o templo, que permitirão ao povo reconstruir a sua identidade, lembrando que a nossa identidade é Deus, e apesar de todas as limitações, continuar a perseguir a concretização histórica do projeto de Javé. Ou seja, mesmo com as nossas limitações, só trazendo aqui o contexto da leitura para a nossa vida atual, tá? Mesmo com todas as nossas limitações, todas as nossas fraquezas, cara, é voltar o nosso coração para Deus, para poder seguir os propósitos que Ele quer para a nossa vida. Por isso, vamos voltar para o braço do Pai, vamos orar, pois a oração é capaz de fazer muita coisa em nossa vida, é capaz de nos conectar aí com Deus, é como se fosse um bate-papo íntimo ali junto com Ele.
e vamos ler a Bíblia, tá bem? Hoje a gente encerra por aqui e amanhã nós estamos de volta. Um beijo e um abraço no seu coração. Deus te abençoe.